Oi galera, tudo bem? Hoje o tema da minha conversa aqui no YouTube é sobre como é caro ser pobre. Eu estava lendo uma matéria do jornal Plural, que quem fundou esse jornal foi o Rogério Galindo, que eu até então não conhecia ele, né, mas alguns amigos meus já conhecia. Ele fazia parte da Gazeta do Povo. E ele foi demitido da Gazeta do Povo logo após ter feito um comentário sobre a eleição do Bolsonaro, que foi baseada no ódio, que a mídia que ajudou, enfim, todas aquelas coisas que a gente já sabe. Ele fez essa postagem num dia, no outro dia ele foi demitido, mas assim, a gente tem que valorizar ainda os nossos jornalistas que têm coragem de falar realmente para o povo, que faz um jornalismo sério, que faz um jornalismo para o povo realmente, não para as grandes empresas, para os grandes negócios, e sim para abrir mesmo a nossa cabeça e dar realmente a informação que a gente precisa. Então, esse jornal que eu li, essa matéria hoje, é do jornal Plural, que eles pegaram de um texto do James Baldwin, que era um escritor negro, norte-americano, homossexual e o pai era viciado em drogas. Mas que ele fez um super livro, depois eu vou deixar o link do livro dele aqui. Eu não li, eu vou ler. Só vi a notícia do Jornal Plural hoje, que eu quero falar sobre isso, como é caro ser pobre no Brasil. E eu peguei e fiz algumas coisas, anotei algumas coisas aqui. Primeiro, a gente tem um salário baixo. Né? Nosso salário mínimo é vergonhoso, né? A gente, enfim, que eu estava lendo assim, é possível que a gente trabalhe, eu não, né? Eu estou longe desse sistema, mas que a maioria das pessoas trabalhem 44 horas mensais para receber um mínimo salário mínimo, só que elas produzem somente isso. Somente R$ 998 é o que uma pessoa produz em 44 horas semanais, que no mês dá, aí vocês fazem a conta, estou com preguiça de fazer isso agora, mas enfim. É justo? Não, não é justo, né? É mais uma coisa que eu notei. Já que o salário é baixo, a gente não paga à vista. Que daí faz crediário, e daí os juros são altos, e daí vira uma bola de neve. Daí você vê que você acaba pagando mais juros do que se você tivesse um dinheiro para pagar à vista, que você pagaria menos, né? E tal. E, enfim, daí eu anotei mais uma coisa aqui, a nossa carga tributária no Brasil, que acho que todo mundo já sabe, mas é sempre bom lembrar, porque às vezes a gente cria uma verdade só com repetição, ou a gente vai para as coisas, luta pelas coisas de tanto que a gente escuta, né? Ou ignora de vez, enfim, daí depende de cada coisa, né? Mas a nossa carga tributária no Brasil é concentrada no consumo e não sobre a renda e patrimônio que a gente tem. Ou seja, faz com que os pobres paguem proporcionalmente muito mais em impostos do que os próprios ricos, né? E na Alemanha, eu estava vendo lá, lendo nesse jornal Plural, que depois vou colocar o link aqui também, não estou ganhando nada para fazer propaganda, mas eu acho importante a gente ter informação, porque eu acho que a informação deve chegar para todo mundo, ninguém deve ser isento de informação. Mas aqui está falando que na Alemanha a tributação lá sobre a renda pode até superar 50%. Ela pode chegar a superar 50%, né? E no Brasil não passa de 27,5%. E ainda pode cair mais com o nosso governo atual do Bolsonaro, porque o nosso ministro Paulo Guedes, né, ultraliberal, quer deixar ainda mais barato para quem tem condições. Porque eu ainda estava vendo aqui que a nossa pirâmide, né, que lá na base que tá os mais ricos, que são os que pagam menos. Tem uns que chegam a pagar 6% de imposto. Isso é irrisório, né? Tem pessoas que é uma coisa relativa que eles estão falando, mas é mais ou menos isso. Eles chegam a pagar 6 vezes a menos do que nós, que estamos na base, sabe? Isso é um absurdo, né? Então eu estava lendo mais coisas lá que fala assim, quando você se é pobre e você não tem dinheiro, fora o salário que a gente viu de crediário e tal, a gente não compra uma boa alimentação, a gente compra mais barato, que às vezes não tem qualidade, e isso pode gerar o quê? Doenças, né? Que depois a gente vai vir gastar com remédio. A gente compra produtos, tanto de cosmético quanto de limpeza também. Os mais baratos, que às vezes não tem qualidade, a gente sabe que a fiscalização aqui no Brasil é tudo comprada, né? Infelizmente, nosso país é um país corrupto, né, sem exceção nenhuma, não, salvo que tem muitas pessoas ainda que são honestas, mas a corrupção está em pequenas coisinhas, galera. Às vezes você furar uma fila, isso é corrupção. Se não devolver o troco, é corrupção. Enfim, estão em mínimas coisas, às vezes que a gente acha que não, tá, sabe, se dando bem, mas não é corrupção.
né? Corrupção é a partir do momento que a gente corrompe um conceito nosso, né? Uma ética, enfim. É meu ponto de vista, né? Eu acho que tá certo. Mas enfim. Aí eu anotei mais o quê? Que o Rogério Galindo trabalhou há 18 anos na Gazeta do Povo para ser depois mandado embora, porque agora o Bolsonaro vai comprar muitas mídias, tá, galera? E eu tava vendo que a mídia vai ser comprada pelo Bolsonaro e ele vai passar o que ele quiser pela internet, sabe? Só pela internet. Eu tava sabendo disso, não sei se é verdade, espero que não seja, mas não vai ter outros meios a não ser aquele canal que ele escolheu. Então eu tô fazendo esse vídeo hoje pra gente prestar atenção em muitas coisas, né? E começar a tomar voz, ter voz e lutar realmente pelo que a gente quer. Porque realmente, ser pobre custa muito caro, né? Uma família que não tem condições, às vezes, a gente não tem os direitos básicos, que são de moradia, de saúde e de ter um lugar para morar. Falei repetir, mas enfim, vocês entenderam. O básico, que é básico, a gente não tem direito, a gente tem que ficar pagando. O sistema público é totalmente defasado, coisa que a gente já sabe. Mas enfim, galera, vamos pôr a mão na consciência e começar a ver, né, as coisas mais amplamente, não olhar só para baixo, olhar só para frente, olhar só para um lado, olhar só para o outro. Vamos ver todos os pontos de vista, vamos começar a se organizar com as pessoas, começar a debater, se encontrar mais presencialmente, isso é necessário, né? Porque quando a gente se encontra presencialmente, a gente se fortalece e a gente consegue lutar por um ideal. Não vamos deixar isso acontecer mais. Nós, os pobres, entre aspas, porque eu sou muito rica de espírito, né? E eu acredito nessa riqueza, mas os pobres são o que mantém esse Brasil funcionando. E a gente precisa pensar nisso. A crise não atinge o armamento, a crise não atinge os bancos, a crise não atinge as pessoas que têm dinheiro. A crise só atinge quem realmente não tem nada. Então, assim, esse foi minha conversa de hoje, meu recado. Eu vou depois deixar os links aqui embaixo no vídeo. Espero que vocês gostem, façam comentários e é isso aí. Beijo grande no coração de vocês.